Olá pessoal, aqui estamos mais uma vez numa Loverdade e hoje trazendo aqui uma pessoa muito bacana, um grande amigo meu. Vamos falar sobre um assunto que envolve ministério, envolve família, envolve profissão, envolve tantas coisas que eu quero ver como é que ele vai se sair dessa. Eu estou aqui hoje com meu amigo, odontólogo, pastor, professor, Flávio Gouveia. Mas nós só vamos começar daqui a pouquinho, depois do intervalo. Mãe, tá chegando mais médicos! O Mais Médicos já transformou a vida de muita gente. Em 1 ano e meio de retomada, já são mais de 26 mil médicos e médicas que realizam consultas de rotina, acompanhamento, tratamento, ações para prevenção e muito mais. Para estar mais perto de você, da sua família e de todos. Onde tem vida, tem mais médicos, e onde tem mais médicos, tem governo federal. Kênia Costa Decor, a loja de decoração e almofadas. Rua Alameda Câmara Filho, setor Parque Oeste Industrial. Está sem tempo? Levamos até você peças selecionadas. Leia o QR Code e mande um direct em nosso Instagram. Kênia Costa Decor, conceito moderno e sofisticado. Goiás Social tá tirando do papel o sonho da casa a custo zero. Goiás é o único estado do Brasil que entrega a casa sem nenhum custo a quem precisa. É chave na mão, sem prestação. O programa já chegou a mais de 160 municípios. E essa é só uma das muitas ações do Goiás Social, o mais completo programa social do Brasil. Goiás Social, fazendo do nosso estado número 1 também em superação da pobreza. Olá, estamos de volta. Olha só como foi rapidinho. Hoje nós vamos conversar, bater um papo. Aqui eu, Dr. Flávio. Dr. Flávio, que além de amigo, é como se fosse da minha família, nós nos conhecemos há muito tempo. É neto de pastor, é filho de pastor. A mãe é missionária, a pastora Marta. O meu querido pastor Jales, que o Senhor Jesus já o levou para si. Hoje ele está conosco aqui para falar exatamente sobre essa questão de ministério, família, estresse, profissão, envolvimento. Pastor Flávio, obrigado por receber esse convite e aceitar com tanto carinho. Marcelo, o prazer é todo meu, é uma alegria estar aqui com você. A gente que sempre gasta muito tempo conversando, né? Sim. A gente gosta de conversar, de discutir sobre as coisas, da vida, da igreja, sobre o ministério. A gente que é companheiro de ministério, tem também com você como o irmão, A gente teve muito tempo junto na mesma igreja e compartilha, muitos valores. Então, é uma alegria estar aqui com vocês. Espero que a gente possa ter uma outra nova boa conversa, Sim. Olha, gente, pastor Flávio, como eu disse, ele é professor na área de odontologia, Ele também é teólogo, ele também é homem de Deus, ele também é um ótimo profissional, E ele está aqui exatamente para a gente conversar sobre isso. Eu vou falar, dentro da intimidade que nós temos, eu vou chamar de Flávio mesmo. Porque ele é pastor, mas eu vou chamar de Flávio, Flávio, meu amigo, é o seguinte. Você ministra, Você toma conta e você traz uma
pode dizer, um amparo para as pessoas no nível espiritual, que é da igreja, e também você tem o seu dia profissional. Como é que você consegue, né, conciliar tudo isso no dia a dia, Flávio? Entre o profissional, o familiar, o ministerial, a vocação, como é que você consegue, na verdade, administrar tudo isso? Olha, Marcelo, uma das coisas que a gente vai aprendendo com o tempo é que no início a gente pensa que a gente fala muito isso, e a gente até muitas vezes ensina isso na igreja, que o segredo da vida é o equilíbrio, né? E a gente tenta equilibrar as coisas. Só que você vai vivendo, você vai descobrindo que esse equilíbrio, muitas vezes, você não consegue esse equilíbrio de uma forma natural. Então, eu comparo, quando a gente pega as áreas da vida da gente, quando você compara, por exemplo, pelo menos no meu caso, que eu faço consultório, eu tenho um consultório cheio, eu dou aula, né? Dou aula na faculdade, eu tenho a minha vida familiar, né? Eu tenho uma esposa, tenho 2 meninos, tenho um menino adolescente, um menino mais novo. Então, quando você tenta equilibrar todas essas coisas, tentando criar um equilíbrio, muitas vezes você se estressa tentando não estressar, né? E o que eu aprendi ao longo do tempo é que você, na verdade, o equilíbrio ele é uma coisa meio dinâmica, é como se você estivesse tentando ficar em pé em cima de uma bola, né? Você sempre vai tentar pender para um lado, você sentir que você está tombando para um lado, uma coisa está te puxando muito, você puxa para outra e vai tentando se manter de pé em todas essas coisas. Mas o grande segredo, né, na minha opinião, é isso, é você se manter de pé e tentar fazer com que todas essas áreas cresçam junto, né? Que não é uma coisa assim tão simples, né, Flávio? Porque tudo exige muito de nós, né? O ministério, o trabalho, a família, né? Nós somos, na verdade, exigidos por isso, né? E eu fico assim, imaginando como você tem uma vida corrida, né? E eu sou paciente do Dr. Flávio. No final ele vai deixar o número aqui do seu consultório direitinho. Quem quiser ir no consultório top, é aqui o Dr. Flávio. E eu fico observando que chegou um tempo, tem uma época que eu quase me dediquei exclusivamente ao ministério. Eu, para te falar a verdade, eu achei extremamente estressante. E eu sou funcionário público também, né? E tenho família também. Então, quando eu comecei a colocar adiante, é que nem umas pétalas, entendeu? Dar mais ênfase no ministério, dar mais ênfase na família. Eu tinha que aprender a equilibrar isso aí. Porque se você, na verdade, investe mais numa área e esquece a outra, você fica numa situação difícil. Então, como eu vejo você dentro desse trabalho, dessa correria, né? Eu acho que é uma correria mesmo, eu fico imaginando quando chega a noite, né? À noite o negócio deve ficar a cabeça pensando muito, né? Muita coisa junto, né, Flávio? Eu acho assim... nem sempre, nesse exemplo aí da pétala, eu acredito assim, a gente nunca vai conseguir ter o mesmo tamanho de todas, né? Sim, porque sim. vai ter um momento ou outro que uma área ou outra vai te exigir mais, né? Vai ter momentos que o seu trabalho vai te exigir mais, vai ter momentos, né, que o ministério vai te exigir mais, né? A gente crê, né, nessa vocação, no chamado de Deus. Há momentos que Deus dá tarefas específicas que você vai ter que priorizar isso. Há momentos que a sua família exige um pouco mais de atenção. Então, você vai tentando ajustar isso. Né? Eu acho que a gente não pode perder a ideia de que a outra área existe. Sim, né? sim. Então, a minha demanda é aqui, hoje minha demanda aqui está no trabalho, eu estou com muito trabalho, e aí eu foco só no trabalho e esqueço da igreja, esqueço da família, esqueço disso. Eu acho que não pode fazer. Ou então, eu estou com a demanda no ministério, eu tenho que fazer isso, né? E esqueço a família, esqueço o restante. Eu acho que a gente tem que conseguir equilibrar. Eu acho que não é fácil, mas Deus vai dando graça. E em relação à noite, né? A noite chega em casa, né? A noite chega em casa e tem que dar atenção para a família, né? Tem que dar atenção para a família. Por quê? Porque eu acho que se você não estiver bem na sua casa, não estiver bem na sua família, certo? Nada no restante vai funcionar. O trabalho não vai funcionar, o ministério não vai funcionar. Eu vejo até muitos colegas que não seriam colegas de ministério, né? Seriam colegas de profissão que muitas vezes não faz isso de uma forma mais sábia, né? Muitas vezes eles enfrentam problemas. E o primeiro lugar que
que aparece o problema é na família. Né? A família é o primeiro lugar. Mesmo que o problema seja lá no trabalho, o primeiro reflexo você não vê no trabalho, você vai ver dentro de casa, lá na família. Então, eu acho que o termômetro que faz a gente acelerar, frear, é justamente a noite. Porque até então, o Flávio, a família também carrega esse peso juntamente, né? Porque quando nós estamos cansados, a família, a esposa, os filhos, né? Eles também carregam esse peso, né? Eles trazem isso para eles também, né? Porque quando você está nessa questão ministerial, profissional, a gente observa que toda essa sobrecarga reflete neles também. Né? E graças a Deus eu tenho uma esposa maravilhosa, né? Um beijão pra Kátia aí, ela deve estar assistindo a gente aqui. Eu tenho uma esposa maravilhosa e ela é muito esse termômetro. Né? Muitas vezes ela chega, né? Quando ela percebe esse semestre mesmo, eu assumi muita responsabilidade no trabalho e às vezes ela chega e fala, olha, a gente tá precisando fazer isso mais, tá precisando fazer isso com os meninos. Sim. E aí você tem que ter sensibilidade nesse termômetro. Porque se você não permitir esse canal de comunicação com a sua família, certo? Você provavelmente vai passar do limite. Né? Você vai passar do limite e o primeiro pilar a desmoronar é a sua própria família. Olha, é o seguinte, eu vou fazer uma pergunta para você, porque um dia desse eu vi uma pessoa falando sobre essa situação que vou citar. Diz que tinha um irmão, um crente, né? Vamos supor assim, e ele era um evangelista, né? Nós falamos evangelista, é um cargo que tem nas igrejas, principalmente nas Assembleias de Deus, de Pentecostais. E esse irmão tocava numa banda secular, né? Numa banda secular. E muitos o criticam por causa disso. E aí eu pergunto, o que você acha, Marcel, disso? Então, meu amigo, o cara tem que sobreviver. Se ele consegue conciliar o seu lado profissional com o seu lado ministerial para poder impactar, para poder falar do evangelho, ok. Eu não vejo problema nenhum nessa questão. Eu quero ver como é que tu consegue, Flávio, ver essa conciliação entre o secular e o ministerial, principalmente na área profissional. Sabe por quê? Porque eu conheci também um camarada, é porque a gente passa batido em algumas situações. E muito tempo era da igreja quando eu vim da Batista, e esse camarada era dono de um motel. E ele se converteu. Ele tinha muito dinheiro, que era dono de uma rede de motéis lá em Rio Branco. Mas isso aí foi um problema seríssimo, sabe? Porque as pessoas, e agora? Não é? Então, a gente aqui, esse nosso programa é um programa muito aberto, né? Para as pessoas entenderem que existem situações que não é tão simples assim, mas que as pessoas têm que sobreviver também. Se não está fazendo nada ilicitamente para o Estado, se é lícito, não consegue conciliar essas coisas, não consegue, Flávio? Assim, eu tô com 46 anos, eu tenho 46 anos de Assembleia de Deus, agora né? descobri a idade, né, rapaz? 46 anos de Assembleia. E eu já vi de tudo nessa vida. Certa vez eu estava numa igreja, no interior, me mudei para o interior para cantar a igreja. E olha o que eu presenciei lá. Tinha uma mulher que ela aceitou Jesus, né, se ingressou na igreja, começou a congregar. E ela era veterinária. E o trabalho dela era ir na fazenda, né? Ela ia na fazenda e trabalhava ali com os animais. E ela precisava, muitas vezes, montar a cavalo, certo? Montar o cavalo e ir ali ver os animais no campo. E começou a ter um problema na igreja porque essa mulher vestia calça no trabalho. E ela foi orientada pela igreja a sair da igreja, absurdo, sair da igreja, porque ela usava calça. E ela estaria escandalizando. Por graça, né? Por misericórdia divina, ela achou uma igreja, acolheu ela, né? E depois ela começou a congregar. Sim. A família dela foi alcançada, uma família, né? Que ainda não tinha aceitado Jesus, a família foi alcançada. E hoje ela até partiu, hoje está com o Senhor, mas os frutos ficaram. Então, o que acontece? O que a gente tem que entender? Que o evangelho, certo? É a minha forma de ver, de compreender as escrituras. O evangelho é algo para você ser luz no mundo. Se você traz e acende uma lâmpada, Jesus falou isso, ninguém acende essa lâmpada para colocar ela num lugar claro, né? A gente está num ambiente iluminado, a gente não vai acender uma lâmpada para colocar aqui. Não, mas se eu tenho um outro ambiente escuro, é lá que essa lâmpada vai ter um maior efeito. Então, eu acredito dessa forma. Que é no mundo, né? Ou seja, é indo, né? À medida que você vai vivendo, que você vai ter
a sua... você vai iluminar, que você vai trazer esses seus princípios, esses seus valores. Olha aí, viu? Pastor Flávio é assim. A gente tem pergunta mesmo e deixa o cara se virar nos 30. Olha, nós vamos para um pequeno intervalo e já voltamos com uma pergunta bem interessante sobre estresse. Somos de carne e osso. Somos de titânio e carbono. Somos batalhadores. Somos sonhadores. Somos resilientes. Somos pretos. Somos brancos. Somos famosos. Somos anônimos. Somos uma coisa só. Somos atletas profissionais do Brasil. Você nasceu para vencer. O Bolsa Atleta nasceu para você. Quer representar o Brasil? Conte com o Bolsa Atleta para chegar lá. Vai visitar sua avó, vai pro parque tomar sol, vai de metrô, pega a estação, ou vai pro ponto do busão. Vai de graça, vai de graça. Se é domingo ou feriado, seu bolso fica descansado. Não importa o que vai fazer, o bilhete é grátis pra você. Vai de graça, vai de graça. A passagem de ônibus ou metrô nos domingos e feriados é grátis. Aproveite e descanse o bolso. GDF. O Goiás Social tá tirando do papel o sonho de um futuro melhor para milhares de jovens. Ajuda aí, como é o nome do programa? Aprendiz do Futuro! Com o maior programa de sócio-aprendizagem do Brasil, os jovens goianos garantem o primeiro emprego com todos os benefícios e, claro, o apoio para que continuem estudando. Só podia ser uma ação do mais completo Programa Social do Brasil. Goiás Social, fazendo do nosso estado o número 1 também em superação da pobreza. É essa política que as pessoas sentem e falam. Que ao mesmo tempo em que ele é um espaço de memória, ele é um espaço de informação, ele é um espaço educativo. Eu quero muito que as pessoas fiquem, depois de conhecer toda essa história, mais exigentes, principalmente com o mundo político. Ó, e voltamos. Olha só, eu quero perguntar para o Flávio, eu até vi essa pergunta, né? Eu achei interessante. Eu vou perguntar para o pastor Flávio, né? Nós vivemos um tempo em que muitos pastores enfrentam essa questão do burnout, né? Que chama, né? Que é símbolo de burnout, símbolo de esgotamento físico e mental, né? Que estratégia ou hábitos, né? Você, Flávio, desenvolveu para manter essa saúde emocional, espiritual equilibrada? Porque essa síndrome de burnout, na verdade, é um esgotamento físico e mental, né, meu amigo? Eu posso falar com propriedade porque eu passei por um momento assim, né? Uhum. Eu tive síndrome do pânico, tive burnout, síndrome do pânico e sofri muito tempo com isso. E teve um fator que foi decisivo na minha vida, Marcelo. Foi quando a pandemia começou e aí a gente teve alguns problemas, eu perdi alguns familiares nesse momento e eu decidi ir para a fazenda, fui para a roça, né? Fui com meus pais e fiquei lá com meus pais e fiquei 2 anos ali na roça, morando, vim aqui de vez em quando atender, mas eu passei um bom tempo lá. E foi o que me curou. Depois desse período na minha vida, meu pânico desapareceu, né? Assim, o que eu tinha de sinais disso, porque quando você se afasta um pouquinho, você começa a perceber algumas coisas que você não vê quando você está dentro. Né? Perfeito. Você começa a enxergar algumas coisas de longe, de fora. E aí você olha de fora e você começa a perceber aquilo que estava errado. Então, uma das coisas que eu consegui foi o quê? Foi essa reconexão comigo mesmo, de entender que primeiro, nesses episódios que eu perdi vários familiares, que a morte chega, né? Que a morte chega, que não adianta você tentar atender a prioridade dos outros, porque a vida tem um momento. E eu acho que esse foi o ponto decisivo, de você entender que você não pode viver em cima da prioridade do outro. Perfeito. Né? Na expectativa dos outros, né?
e atender a agenda do outro. Né? Você tem que fazer a sua. Então, eu defini algumas prioridades na minha vida. Minha primeira prioridade é minha vida com Deus. Né? Então, a minha intimidade com Deus, minha vida espiritual, né? Essa é a minha prioridade. Depois a minha família. Né? Depois da minha família. E depois da minha família, vem os meus parentes, aquela família próxima, aqueles amigos mais próximos, minha família ali, vamos dizer assim, de um nível, né? De um círculo um pouquinho mais longe. Depois a igreja, né? O ministério e a igreja, e depois a comunidade, e depois... Por quê? Porque o que vai sobrando num, você vai passando para o outro. Porque se você inverte isso, certo? Se você inverte, na minha opinião, você vai tentar equilibrar 10 bolas com 2 mãos. Certo? É verdade. Você não vai conseguir, é impossível. Sim, certo? Sim. Você vai penalizar. Então, o que eu não posso penalizar em primeiro lugar? Meu relacionamento com Deus, porque não adianta eu ganhar qualquer coisa, se eu perder isso, né, perdi. A segunda é minha família, porque a Bíblia diz que se eu ganhar o mundo inteiro, né, mas eu me perder na minha família, eu também não vou ter conseguido muita coisa. Perfeito. Então, eu vou definindo essas prioridades. E à medida que eu vou definindo isso, né, então vem, por exemplo, chega algo para mim. Né, por exemplo, você me convida. Pastor Flávio, vamos lá no meu programa. Eu jogo isso dentro dessa linha. Entendi, né? sim. E aí a gente consegue... Você consegue atender o que é mais prioritário. Porque se você perde isso na minha concepção, é o que te estressa. Né? O que te estressa é quando você perde isso, você está fazendo algo que você não deveria estar fazendo, e aquilo que é importante está indo embora, e você fica desesperado. Então, basicamente traduzindo, é você aprender a falar não. Né? Acho que é aprender a falar não. Isso eu tenho que aprender, meu amigo. Não é fácil, não. Não é fácil, não. Né? E o não tem que ser, muitas vezes, o não é o que vai te libertar desse processo árduo de peso, de esgotamento físico. E o pastor Flávio, eu tenho dito o seguinte, o pastor Flávio, ele passou por um momento muito delicado esses anos, né? Há de uns 3 anos para cá, onde ele perdeu, assim, sucessivamente, né, alguns parentes muito próximos. Né, o pastor Flávio, ele é o neto do pastor Jorge Branco, né, do Ministério Vila Nova, que era o presidente. Ele faleceu, depois aí faleceu a sua avó também, que era a esposa do pastor Jorge. Aí faleceu o seu tio, que era filho do pastor Jorge, da irmã, chama-se irmã Neiga, né? A pessoa chama de irmã Neiga, né? A tua avó, né? Então, foi muito, esses 3, foi muito rápido, foi sucessivo. E depois o pastor Flávio, né, perdeu o pastor Jales também, que era seu pai, seu progenitor, e uma pessoa extraordinária, que tem o maior carinho, né, entendeu? Em memória, uma pessoa que realmente nós moramos no mesmo prédio. Então eu vi esse processo, Flávio, né, com você, e a irmã Marta, né, que é a pastora Marta, é uma pessoa muito forte. Mas eu já sabia um pouco dessa sua fragilidade, né, emocional, porque eu também tenho. Eu tive síndrome do pânico, eu tive um bocado de coisa, e tenho até hoje, eu trabalho essa questão. Então, o pastor Flávio é a pessoa certa que eu trouxe exatamente para ver esse poder da resiliência que ele teve. E hoje ele já está mais ou menos equilibrando tudo isso, né, Flávio? Não é fácil, né, meu amigo? Não, e graças a Deus, hoje eu acho que eu consegui chegar num ponto assim de conseguir trazer essas coisas, mas nesse princípio de aprender a dizer não. Uma coisa interessante, Marcelo, que a gente prega um texto e a gente não consegue compreender muitas vezes a profundidade dele. Quando Jesus disse assim, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Né? Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. O que acontece? Muitas vezes a gente atende o convite de Jesus, chega para Jesus, mas nós continuamos carregados e sobrecarregados, ansiosos. E você vê muitas vezes uma geração, até uma geração dentro da igreja, de pessoas cansadas, sobrecarregadas, né, com a alma cansada, e tá lá com Jesus. Mas por que eu atendi o convite, né, de achar esse alívio e continuo cansado e sobrecarregado? Por que eu não achei esse descanso para minha alma? Porque eu não fiz a segunda parte, que é o quê? Eu não aprendi com Jesus, né? Ele diz, aprendei de mim, sou manso e humilde, tomai sobre vós o meu jugo. Então, quando você faz essas coisas, é aí que você consegue achar o descanso. Porque se você for só até Jesus, mas não aprender com ele, né? Não tomar o jugo dele, permanecer ou no seu próprio jugo, ou no jugo da sua família, ou no jugo da religião, ou no jugo da sua instituição, ou no jugo que for, você vai continuar cansado e sobrecarregado. Né?
Mas quando você traz esse jugo de Jesus, né, e você aprende com ele, você acha esse descanso. Isso é tão interessante estar falando, Flávio, porque essa passagem é uma passagem muito profunda mesmo. Porque Jesus nunca foi de trazer alguns critérios, nem receita. Olha, faz assim, 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 que vai dar certo. Ele fala assim, vem para mim, vinde a mim, né, que eu vos aliviarei. O meu jugo é leve, o teu jugo, meu amigo, é pesado, que eu já sei. E quando ele fala jugo aí, dentro de uma leitura, a gente sabe que tem muita religiosidade diante desse jugo, né, que ele está falando, né? Então, assim, quando ele fala isso, na verdade, o cristianismo é você se sujeitar a esse Cristo. Não é só seguir os métodos, as técnicas de como você chegar a Deus, como amar a Deus. Cara, é você se lançar. Cara, você não consegue carregar mesmo. Eu aprendo assim com Jesus, sabe? Então, quando eu vejo essa questão de trabalho, de família, né, de profissão, é muita coisa. E a gente tem que ter essa fé viva. Se você lançar sobre Cristo, a sua ansiedade. Ele fala, eu vos aliviarei. Ele nem disse que vai sanar tudo, só vai dar aliviada. É aquela aliviada. Mas o que acontece? Um dia, olha que interessante essa situação. Um dia eu ouvi o Pablo Marçal, estava vendo um negócio, o Pablo Marçal falou assim, cara, faz um teste. Ele falou assim, eu vou te ensinar a ler a Bíblia de um jeito diferente. Eu ouvi aquilo, eu estava passando, eu escutei aquilo, parei para ver o que ele falou. E ele disse, eu vou te ensinar a ler a Bíblia de um jeito diferente. Você vai abrir, vai comprar uma Bíblia daquela que tem as palavras de Jesus em vermelho. E você vai abrir os evangelhos e vai ler só o que Jesus falou. Você vai esquecer o resto do texto. Leia só o que Jesus falou. Marcel, e eu peguei e falei, rapaz, eu vou fazer isso. Eu nunca tinha parado para fazer isso, né? A gente sempre lê o texto completo. Eu falei, eu vou ler só o que Jesus falou, vou fazer o que ele fez. E a minha compreensão, a minha visão sobre Jesus mudou demais. Entendi. E isso já tinha feito uma diferença grande em entender como ser Jesus, né? Aprender de Jesus, né? E aí um dia minha esposa estava ouvindo a Bíblia. Ela tem uma Bíblia que ela coloca lá para passar no celular, na versão de hoje. Sim. E aí a Bíblia ela é narrada e quando é alguém falando, tem como se fosse realmente a pessoa falando. Eu estava ali estudando, fazendo alguma coisa e parei para escutar aquilo. Ela começou, me chamou a atenção. Marcelo, se você prestar atenção no que Jesus falou mesmo, certo? E ouvir Jesus falando. É por isso que Jesus impactou tanto aquele momento dele ali. É por isso que ele atraía multidões. Porque se você ouvir o que Jesus falar e prestar atenção, é libertador. É libertador. É libertador. É libertador, certo? Porque você vai ouvir Jesus falando, aquela mensagem, aquela palavra que ele traz, é uma palavra de libertação mesmo ali para aquelas pessoas. Perfeito. Né? Libertação. Perfeito. E você começa a olhar e você reflete e diz, olha, mas parece que eu estou na mesma situação. E aí você começa a trazer isso e aplicar. E uma das coisas que vai embora é a culpa. Porque se Jesus traz isso para você, se ele te ensina a fazer isso, né, toda a culpa, todo o peso vai embora. Né? Por quê? Porque Jesus está concordando com você. Você está fazendo o que ele mandou você fazer. Então isso mudou demais a minha compreensão. Recomendo para todo mundo uma hora fazer isso. Né? Bom. Pega a Bíblia lá, lê só o que está escrito em vermelho, ou então coloca a Bíblia narrada lá e escuta Jesus falando. Você vai ver que vai te trazer algumas compreensões libertadoras na sua vida. Esse dia eu estava pensando, me veio uma pequena heresia na minha cabeça. Mais uma, né? Mais uma. E aí, porque eu não sei, uma pessoa falou, é melhor você estar só do que mal acompanhado. Com certeza. Aí eu falei, mas será que tem na Bíblia alguém mal acompanhado? Pensando, né? Eu falei, é Jesus. Olha quem Jesus escolheu para andar com ele. Né? Preferir estar só Jesus? Quando ele fala mal acompanhado, porque isso vem na minha mente, sabe? Jesus nunca escolheu, cara, os religiosos perfeitos, ele escolheu uma galera pesada. Aonde ele se hospedava era um lugar pesado. Ele na casa de Maria, lá de Marta, né? Ele na casa de Lázaro, entendeu? Que são irmãos. Ele também foi lá no Zaqueu, entendeu? Andou com Mateus, entendeu? Com Pedro. E, gente, Jesus é libertador, porque ele tira esse senso de culpa de você, entendeu? Que você lança sobre ele. E ele, na mesma proporção, ele te dá essa liberdade de você ser você. Porque tu imagina, existe quase 9 bilhões de pessoas no mundo. Ninguém nasce igual a ninguém, né, Flávio? Todo mundo é singular. E às vezes você se cobra exatamente por isso, dentro do seu trabalho. Poxa, eu posso ser bênção dentro do meu trabalho. Porque tem muitos pessoas, pastor Marcelo, você não quer ficar só para o ministério? Não. Eu falei, rapaz, eu estou no meu ministério.
Aonde eu estou fazendo a obra do Senhor, seja no meu trabalho, seja no lazer, seja no viajando, seja mas qualquer coisa. Quando você tem esse entendimento, as coisas se tornam mais fáceis. Um dos textos que a gente gosta demais de usar, você é teólogo, você é professor, você sabe disso mais que eu, e me corrija se eu estiver errado. Mas aquele texto diz que a gente pega ide por todo mundo e pregar o evangelho. Se você traduzir bem aquilo ali, não é ide, é indo. Tá no gerúndio. Tá no gerúndio. Indo. Indo por todo mundo, mas é isso mesmo. É indo pregar o evangelho a toda criatura. Então não é para eu ir, é indo. E quando eu estou indo lá trabalhar, por exemplo, eu vou lá para a faculdade, dou aula, né? Os alunos, né? Eles notam que tem algo diferente para mim. Eles têm hora que eles não sabem se eles me chamam de professor, de pastor, né? E vira e mexe um ou outro, chega em mim para pedir conselho, né? De outras coisas. Então, assim, é indo. É ali que eu manifesto essa vocação. É lógico que tem pastores que Deus chamou ele para estar ali na frente do ministério, né? Presidindo uma congregação, auxiliando. Com certeza, né? Mas não é só esse modelo que você consegue desenvolver o seu ministério, né? Eu acho que há vocações, há chamados e você trabalha isso. Agora, o que a gente não pode perder de vista é você ter a sua responsabilidade com o chamado que Deus te deu. Olha que bacana. Olha só. O Dr. Flávio, ele é uma pessoa muito inteligente. Eu digo que o Flávio tem um QI alto, porque, na verdade, é indo mesmo, né? É algo contínuo, e isso é importante. Mas nós estamos fazendo um pequeno intervalinho aqui, tomar uma água, Dr. Flávio. Daqui a pouco tem mais uma pérola para a gente perguntar, bater um papozinho aqui. Mas eu dou conta. Daqui a pouco, depois do intervalo. Para a família Silva, o importante é estar perto, não importa como. Na família Ferreira, é dar a mão, principalmente nas horas mais difíceis. Para os Souza, família é... Para os Ribeiro, é casa cheia. Para os Oliveira, quem tá sempre junto. Para os Guaranis, é um povo inteiro. Mas todos têm uma coisa em comum, porque família não é só quem compartilha o mesmo nome, é quem compartilha o mesmo cuidado. E para cuidar melhor das famílias brasileiras, o Ministério da Saúde está reconstruindo a saúde da família. São mais equipes e profissionais ampliando o acesso aos atendimentos, da prevenção ao tratamento, de bairro em bairro, de casa em casa, fazendo um Brasil bem cuidado. Procure uma unidade básica de saúde e saiba mais. Saúde da família. Onde tem família, agora tem mais cuidado. Ministério da Saúde. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Tem sintomas de dengue, zika ou chikungunya? A hora de procurar uma unidade básica de saúde é agora. Se notar manchas vermelhas no corpo, não se automedique e procure atendimento médico. Se tiver febre, sentir dores de cabeça e atrás dos olhos, não perca tempo. Procure uma unidade básica de saúde. Se sentir dores no corpo, nenhum influenciador vai te orientar tão bem quanto um profissional de saúde. Não deixe para depois o cuidado com os sintomas da dengue, zika ou chikungunya. Tem sintomas? A hora de procurar uma unidade básica de saúde é agora. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução. Em 6 anos, a saúde em Goiás avançou para o futuro. Mais de 25 bilhões foram investidos para levar a saúde mais perto de você, com a regionalização do atendimento. Foram entregues 8 novos hospitais e 6 policlínicas. Com isso, os leitos de UTI, atendimentos de hemodiálise e exames de média e alta complexidade, que eram feitos apenas na região de Goiânia, agora chegam em todo o estado. Houve a diminuição de 66% na fila das cirurgias eletivas. O governo investe em modernidade e inovação, com um sistema de regulação em tempo real. Uma solução digital que agiliza o atendimento ao cidadão. E vem aí o Cora, o maior hospital público de combate ao câncer. Ainda há muito a ser feito, mas a saúde em Goiás avança e o trabalho não vai parar. Governo de Goiás, o estado que dá certo e é o número 1 do Brasil.
Flávio, esse bate-papo tá legal, né? Tá trazendo até um alívio, sabe, para mim. Eu gosto de conversar com o Flávio, que a gente tem umas ideias bem semelhantes, né? Mas se tu fosse para dar um conselho hoje, principalmente para os líderes, quando eu falo líder mesmo, pastores, que estão diante na frente ali na igreja e tal, né? Para que eles possam melhorar a sua qualidade de vida, né? E às vezes também aqueles que estão à frente e têm seus trabalhos seculares, né? Então, se você, assim, lógico que você já vem de uma tradição de família, de igreja, que eu sei, né? Você já viu muita coisa, até muito mais do que eu, porque eu não nasci no Evangelho, né? Agora eu nasci com o Evangelho, com Cristo, é outra pessoa, mas qual conselho tu daria exatamente para essas pessoas que estão à frente do ministério, que está no secular, que está nessa correria? Eu sei que um dos conselhos tu falaria logo, cuidado, né? Eu acho assim que a gente primeiro tem que separar as coisas, né? De quem está ali na frente do trabalho, né? Por exemplo, hoje, eu vou falar aqui né, eu tenho alguns familiares, meu tio hoje é o pastor José Gouveia, o pastor do Ministério Vila Nova. É um pastor que está à frente de uma igreja, que está ali diretamente lidando, que a vida dele é essa igreja. Tem alguns outros familiares também que estão ali cuidando de congregações. E aí o trabalho e a vida ministerial é a mesma coisa, né? O trabalho dele é a vida ministerial. Então eu acho que a primeira coisa é separar isso. Agora, para quem não está dirigindo a igreja, o pastor que está ali, que ele tem um chamado, né, e está ali congregando, eu acho que uma das coisas é você fazer a separação, e foi uma das coisas que eu fiz, separar 3 coisas. O que é a igreja, né, o que é a necessidade da igreja, a necessidade espiritual da igreja, do meu chamado. O que é a necessidade, e aí quando eu falo igreja, é a congregação mesmo, ali, o corpo de Cristo. O que é a necessidade da instituição, né, da instituição. E eu acho que a primeira coisa é você separar isso. Por quê? Porque senão, você dizer, eu vou priorizar as 2 coisas, eu acho que você vai encontrar um pouco de dificuldade. A primeira coisa é entender, o meu tempo é escasso, que eu posso oferecer. Então, a primeira prioridade é o reino de Deus. Então, eu sempre separo que é uma coisa institucional do que é uma coisa para o reino de Deus. Para o reino de Deus, a gente está sempre aberto, você sempre tem que estar disposto, sempre tem que estar apto a fazer. A segunda coisa é definir uma lista de prioridades, né? E eu acho que, se eu pudesse dar uma sugestão, foi o que eu encontrei para mim, foi isso. Primeiro, minha vida espiritual, minha vida com Deus, meu tempo com Deus. Depois, a minha família direta, né, que é minha esposa, meus filhos. Depois, né, minha mãe, meus irmãos, meus parentes mais próximos. Depois, meus parentes mais distantes, meus amigos. Depois, né, a comunidade da igreja que eu estou inserido, né, ali aquelas pessoas próximas, a comunidade que eu pertenço. Depois, o outro, né? Depois o outro. Eu acho que quando a gente estabelece isso, você cria como se fosse uma cascata. Então, você derrama primeiro aqui, desse você derrama sobre o próximo, vai derramando, e aí você vai conseguir chegar, porque senão você vai tirar, né, dos filhos e dar para os cachorrinhos, né? Eu acho que você não pode fazer isso. Então, você tem que padronizar isso de uma forma que te ajude a você tomar decisões. A segunda coisa é ter uma agenda, né? Porque eu acho que muita gente tem burnout, o que ele não tem mesmo é uma agenda de definir, né? De priorizar os horários certos. Então, tem uma agenda, né? Eu tenho tantas horas para isso, tantas horas para aquilo, tantas horas para aquilo outro, tantas horas para mim, e você sair conciliando isso, eu acho que é uma boa dica, né? Sim, toda dica aqui é válida. Por quê? Porque a gente sabe, a gente vive nesse meio, a gente vê como é que essas pessoas estão. Tem uns que não sabem lidar mesmo. Eu tenho ouvido muito, né, de muitos líderes, muitos pais, estou cansado, não sei se dou conta, é muita coisa, é família, é ministério, fala ministério, né? A gente tem observado isso, essa sobrecarga, e às vezes nós não entendemos muito bem. É exatamente por causa disso. Tem uma agenda, né? Buscar exatamente pessoas que podem te ajudar, né? Diante da igreja, diante da medicina, diante da psicologia, porque é uma gama de coisas que nos faz, às vezes, sucumbir, né? Tem a questão ministerial. Eu achei legal que tu falou exatamente sobre isso. Quando você consegue colocar a família, né, com os seus amigos, começa a entender isso, e sempre com Deus no centro disso tudo, eu acho que você consegue levar mais calmamente essas questões, né, Flávio? Eu acredito que sim. E até você vai estar mais em paz. Mais em paz, Você vai estar mais em paz.
Por quê? Porque você entende que o meu dever é com o reino de Deus. Né? Meu dever é com o reino de Deus. Então, por exemplo, eu tô ali no meu trabalho, eu falei de Jesus para alguém, eu tô sentindo que eu tô perante, né? Eu tô útil no reino. Né? E eu acho que cada um tem que ter essa noção, a noção clara do chamado, né? Porque eu vejo muita gente sobrecarregado, mas uma coisa, Marcelo, que eu tenho noção, o reino de Deus não sobrecarrega ninguém. O reino de Deus alivia. Eu creio também. O reino de Deus alivia. Quando sobrecarregar, o sentido olha aqui, a gente tá falando aqui sobre as coisas de Deus, olha como é que traz paz pra gente, a gente descansa. Isso aqui não tá sendo pesado pra gente fazer. Não, né? Então o reino de Deus, quando você fala de Deus pra alguém, você não tá achando isso pesado. Sabe o que é pesado? É o trabalho. Né? É bater carimbo, né? E aí, quando você transforma o reino de Deus em trabalho, né? Aí ficou pesado. Né? Ficou pesado. Então, eu acho que a gente tem que ter muito clara essa definição. O que é reino de Deus e o que é trabalho organizacional, institucional. Né? Porque hoje, querendo ou não, as igrejas elas são organizações, né? E tem um trabalho ali, tem um negócio ali, né? Acontecendo. E aí você começa a misturar as duas coisas. E eu tenho muitos amigos pastores, eu tenho muitos pacientes pastores, e 90% deles me queixam, assim, quando a gente conversa, né, falando de pastor para pastor, a maioria queixa, eu acho que acontece assim, a maioria deles queixam do ministério, mas eles não queixam do ministério da parte do reino de Deus. Entendi. Eles não queixam de orar pelo enfermo, eles não queixam de falar de Jesus, eles não queixam de pregar, eles queixam da agenda diária, né, de fazer um relatório, poder olhar a luz, pagar a conta, fazer boleto, é essa parte. E aí você tem que separar as duas coisas e ver o que está valendo a pena, né? E talvez o que está faltando não é você murmurar e tal, é você colocar as coisas, fazer uma análise e ver o que realmente é prioritário, o que realmente vale a pena fazer. Porque tem coisa que não vale a pena fazer, né? Tem coisa que você está entesourando na terra e não nos céus, né? E aí você tá fazendo a coisa errada, né? E outra coisa, muitas vezes jogando para Jesus essa conta, né? E aí você diz, Senhor, não aguento, eu não te pedi para fazer isso, que eu pedi mesmo para você fazer, você não tá fazendo, né? Eu pedi, sei lá, né? Falar para os olhos, eu sei que o nosso tempo aqui é apertado, mas eu te dar uma coisa que me chamou a atenção uma vez. Aquela parábola de Jesus, do bom samaritano. Primeiro passou o sacerdote deixou o samaritano, deixou todo quebrado lá. Deixou o judeu lá todo quebrado, né? Por quê? Porque ele estava indo para o templo, era a hora da oração, da religiosidade. O levita passou da mesma coisa, certo? E aí o samaritano passou, que não tinha nada a ver com aquilo, foi e atendeu e socorreu, parou do seu trabalho. E Jesus perguntou quem foi o mais próximo dele. Pois é. Entendeu? Quem foi o mais próximo. Então, muitas vezes você acha que você está fazendo o que é certo, que é prioritário, Jesus disse que não. Né? Jesus disse naquele momento que aquilo não era prioridade. A prioridade era o caído ali. Sim, né? Sim. E talvez o levita e o sacerdote foram para o templo cansado, reclamando, que não estava aguentando mais aquilo, e o samaritano voltou leve para casa. Uma ação espetacular. Ele parou e voltou leve para casa. Entendeu? Por quê? Porque atendeu o chamado do reino de Deus e não o chamado da religião. Isso é interessante, pastor Flávio, sabe por quê? Porque a Bíblia fala que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz, olha só, paz e alegria no Espírito Santo. E às vezes parece que o reino de Deus, entendeu? Parece que é mais perturbação e mais conflito do que isso tudo que a Bíblia nos oferece, nos mostra. O problema é o seguinte, eu entendo até o seguinte, Flávio, as pessoas não sabem muito bem essa definição de reino, entendeu? Então eu acho que reino é ficar todo o tempo nessa labuta. Isso a pessoa vai se tornando, na verdade, como se diz, quase uma máquina, né, dentro do seu sistema. Então quando você está falando de reino aqui, é gostoso, porque teve um período da minha vida, Flávio, que eu dava aula, entendeu? Na teologia, que dei muito tempo aula, ministrava, estudava, né, para fazer direito, e trabalhava. Eu consegui fazer isso uns 5 anos assim, ó, puxado. Mas foi 5 anos que eu chegava no final do ano esgotado, sabe? E eu não sabia muito bem lidar com essas questões. E o que mais me sugava, entendeu? Não era o reino, o reino trazia a paz. Mas exatamente não entender o que era esse reino, achar que tinha que ser esse trabalho todo, essa correria toda. E Jesus falou, rapaz, vai se acabar. E outra coisa, o reino é paz e gozo.
né? Pois é, Não é pesado. Então, se você está fazendo, eu sempre falo isso para quem eu conheço, se você está fazendo e está pesado, está ruim, está difícil, não é reino de Deus. Não é reino. Olha que coisa legal. Pastor Flávio, rapaz, eu vou trazer o pastor Flávio mais vezes aqui para a gente conversar sobre outros assuntos. Eu gosto do pastor Flávio, que ele tem um raciocínio rápido, um raciocínio bom, né, e não enrola muito. Como é que o senhor vê agora? Senhor não, rapaz, chamar o senhor Flávio. Nós somos da mesma idade, né? É muita formalidade, né, Flávio? Flávio, eu queria que deixasse, assim, tipo assim, um conselho também, entendeu? Para aqueles que estão afastados, né? Exatamente porque se sentem cansados. Porque tem muita gente dentro da igreja que está lá dentro, mas na verdade já se afastou faz tempo ministerialmente, exatamente por causa dessa carga, não é? Tem que falar assim, alguma coisinha, deixar essa mensagem, né? Que você tem muito tempo de experiência nessa área, eu acho que poderia ajudar. Lógico que não vai sanar tudo isso aí, mas pode ajudar algumas pessoas que vão nos assistir esses dias. É difícil, hein? Eu sei que é difícil. Difícil, mas se eu pudesse dar um conselho, reencontre Jesus. Pois é. Reencontre Jesus. Visite Jesus, converse com Jesus. Porque ele diz o seguinte, eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância. Né? Perfeito. Se você está sobrevivendo, reencontre Jesus. E você vai achar descanso para sua alma. Olha só, gente, nós vamos encerrar por aqui já. Né? O pastor Flávio vai deixar o seu contato, vai deixar suas redes sociais, né? Vai deixar aí para você quiser convidá-lo para ir na sua igreja, ministrar. Aqui eu assino embaixo, o pastor Flávio é um menino muito bom, inteligente. E é menos herético do que eu, mas tudo bem, entendeu? Só sabe para quebrar gelo. Pastor Flávio, a palavra está contigo, faz suas considerações, deixa seus recados aí, fica à vontade. Não, primeiro agradecer pela oportunidade, eu sei que essa cadeira aqui é reservada para gente, né? Muito importante, você abriu mão desse requisito para me convidar. Né? Eu sei que fez isso por causa da amizade, do coração generoso que você tem, obrigado. Adoro conversar com você, né? A gente sempre rende boas conversas. E a gente sempre para no assunto igreja, né? A gente veio falar sobre profissão e tudo, falou basicamente só sobre igreja. Mas, muito obrigado, desejo muito, passei pela casa, sei que está assistindo aí, uma hora pede para ele te trazer aqui no estúdio, um lugar maravilhoso, viu? É legal. Deu vontade de morar aqui, né? Que lugar bonito. Então, parabéns, Marcel, parabéns nessa nova jornada sua. Te desejo muito sucesso aqui para a Alô TV, pelo lugar. E que Deus continue abençoando, dê graça aí para todos os seus espectadores aí, que continuem cada vez aumentando mais. Para você, né, se quiser, eu vou deixar aqui meu contato, você pode me procurar lá no Instagram, é @implantodentista, tá? @implantodentista, você vai me achar no Instagram. O telefone lá do consultório, né, o WhatsApp é 992793275. Se você estiver precisando de um dentista, tá? Também tá lá. E lá a gente faz um trabalho diferente, Marcel, porque aí a gente faz as duas coisas. A gente faz lindo, né? Então a gente trata de dente, conversa e traz ali pra alma e faz as duas coisas ao mesmo tempo e as pessoas, no final, tem um sorriso no rosto. Ele tá preparando meu sorriso melhor. Vai ficar bonito, tá? Vai ficar bonito. Seu Flávio, obrigado mais uma vez, obrigado por tudo. E eu espero que retorne com a gente aqui, né? Eu sempre digo você que está do outro lado, se tiver dor de dente, só orar não resolve não, amigo. Vai no dentista que o negócio é mais rápido. E também, se quiser ficar mais bonito, vai lá que a gente deixa a pessoa mais bonita, né? Vocês vão ver daqui um dia como é que eu vou estar. Gente, obrigado mais uma vez. Uma boa semana. E estaremos juntos na próxima semana com outro assunto interessante. Foi bênção. Obrigado. Boa tarde a todos. Audio Jungle. Audio Jungle.